Bem-vindos ao RaízCast, onde o entrevistador também é o entrevistado. Estamos começando o nosso 19º episódio da primeira temporada, diretamente daqui, o estúdio da Masper TV. Então, prepara o seu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. RaízCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. E como é de praxe no programa, quem se apresenta aqui é o nosso próprio convidado. Bom, então vamos lá. Sempre falar de nós mesmos, né, Rodrigo? É mais difícil, mas vamos lá. Bom, meu nome é Gustavo Dalpisol, eu sou CEO da Fiber. A Fiber é uma marca de tecnologia, de sustentabilidade e de saúde, né? Nós temos uma marca esportiva que trabalha forte na linha de calçados, agora vai entrar na parte de confecção também. E a minha história é muito interessante, né? Porque eu comecei como estúdio de desenvolvimento, né? Comecei criando projetos de calçado e depois, na pandemia, por casualidade, né? A gente já estava atendendo clientes, entramos na linha têxtil, fomos pioneiros em trazer a tecnologia de NIT para o Brasil, né? E aí, durante a pandemia, onde tudo parecia ruim, eu acabei entrando e desenvolvendo a marca própria, que foi a Fiber, que foi lançada com as máscaras no mercado. Não vamos entrar ainda nesse tema, vamos deixar todo mundo curioso. Eu quero saber, Gustavo, antes disso, a pergunta para mim. Tá bom. A pergunta para mim, não, a pergunta para ti, tá. Que é uma pesquisa que eu tenho aqui no programa. Natural da onde? Eu sou natural de Farroupilha, na Serra Gaúcha, né? Minha família ainda mora lá, eu que vim para Novo Hamburgo, mas sou natural lá da Serra. Da Serra. A segunda pergunta dessa pesquisa é: como era o Gustavo no colégio? Aprontava muito no colégio, né? Mas assim, sempre eu gostei muito de prestar atenção nas aulas, né? Mas não gostava muito de estudar depois em casa. Em casa eu gostava de brincar e me divertir. Então, sempre não fui aquele aluno da primeira fila, né? Era o cara mais do fundão ali, que brincava mais com os colegas. Mas sempre fui bastante dedicado, assim, né? Mas em uma das séries, por não estudar fora, né, em casa, eu acabei esquecendo das provas. Acabei esquecendo das provas de finais e acabei naquele ano rodando. Isso gerou uma indignação tão grande em mim que a partir daquele momento, até falo com meu filho, né? A partir daquele momento eu gerei uma indignação tão grande de ver os meus colegas indo para frente e eu ficando, que aí eu tomei vontade e gana de estudar. E até hoje eu não paro, Rodrigo. Até hoje eu faço pós-graduação, eu não paro de estudar jamais. Eu acho que quando uma pessoa ela estaciona, né, tem tanta novidade acontecendo nesse mundo que é exponencial, a novidade, né, tem tanta novidade acontecendo que tu fica para trás e é muito rápido, né? Então, eu digo que a gente nunca mais parei realmente de estudar. Tu acha que esse foi o ponto assim, crucial para a tua transformação hoje de profissional? Eu acho que, historicamente, né, o sofrimento de algumas situações, né, fez eu realmente sair da zona de conforto e me desafiar e realmente isso, sem dúvida. Eu acho que no decorrer da minha história, esse talvez seja uma das primeiras situações de desconforto que me fez tirar essa zona de conforto e me promover para evoluir. Então, sem dúvida, eu acho que se a gente vai começar a contar depois no decorrer da história, ali. Eu acho que mais ou menos começa por aí, né? Depois tem a história meu pai teve problemas financeiros, ele faliu, então ali também eu saí da zona de conforto mais uma vez E é isso, a minha história foi sempre me superando. E quando tu te supera, né, tu te fortalece muito, né? Tu cria essa musculatura para a vida. E a minha história parte por aí, com certeza. Família, como é? Vamos falar primeiro pai e mãe, antes de nós falarmos a questão da família atual. Já vem de uma família de empreendedores? Não? Como é que foi? Sim, minha família sempre empreendeu, tiveram lojas de calçado, depois meu pai se desafiou a ter fábrica de calçado, né? Tudo em Farroupilha? Tudo em Farroupilha. Meu pai chegou a ter uma rede de lojas, né? Não era uma única loja, tinha 3 lojas só em Farroupilha, depois tinha loja em Bento, Porto Alegre, Lajeado,
e mais outra cidade que eu não lembro. Mas aí cresceu a questão das lojas e aí se aventurou a montar uma fábrica, abriu sociedade. Então, sempre foram empreendedores, né, com a vontade de expandir, de crescer, né, como todo empreendedor é. Mas existiu alguns vieses, alguns problemas, né, e que levaram realmente a gente a enfrentar uma situação muito difícil, né. Mas eu digo que o problema a situação que gerou o problema, né, que eu digo que se não tivesse montado a fábrica e tivesse ficado com a loja, talvez tivéssemos até hoje uma rede de lojas. Mas ele ter se aventurado num negócio que não conhecia, né, gerou um grande problema, né? E esse problema, na verdade, foi o que despertou e me encontrou como design de calçado, né? Porque na época meu pai montou a fábrica, ele trouxe para casa alguns calçados que ele fazia infantil, né? E ele viu desenhando e disse: Gustavo, tu desenha tão bem, tenta aqui desenhar alguns modelos de calçado aqui que eu quero levar para ver se tu tem talento, né? E aí, numa noite eu desenhei 5 modelos, né? Porque eu já tinha o conhecimento das lojas, eu estava sempre atento ao produto que vendia, então eu estava naquele universo. Que idade nós estamos falando? Eu estava ali com 15 anos, mais ou menos, tá? E aí ele achou muito legal os produtos e levou para o modelista destacar aqueles produtos no dia seguinte, né? O modelista aberto para isso foi lá e fez. E daquele dia que ele botou os produtos para rodar, dos 5 modelos que eu desenhei, 2 foram os mais vendidos da fábrica. Olha que maluco. E aí ele disse: poxa, descobri um talento. Então, através da fábrica, que gerou todo o problema familiar de ter falido, é ali que encontrou o meu talento. E aí meu pai começou a investir, minha família, minha mãe também, começaram a investir em mim, fazendo cursos aqui em Novo Hamburgo, né? Na época tinha o Carrasco, trabalhei com o Protásio, tive a oportunidade, depois virou meu sócio, depois vou contar a história disso, mas... então, eu comecei a trabalhar aqui, comecei a estudar em Novo Hamburgo, e isso foi me construindo uma carreira. Me trouxe reconhecimento lá na Serra, eu comecei não só a desenvolver projetos para a fábrica do meu pai, mas eu também desenvolvi projetos para mais 2 empresas lá na região. Então, abri meu escritório. Com 18 anos, eu já estava com o meu escritório próprio. E aí, depois, com problemas de produção, meu pai veio a falir. Aí eu brinco com todo mundo que muitos começaram do zero, mas eu comecei com minha família deixando uma dívida de $500 mil, tá? E quando aconteceu isso, na época eu te falei do Protásio, que era um estilista, que tinha um escritório aqui, eu fui tomar um café com ele. Eu disse: Protásio, não tenho mais dinheiro, a família faliu, e eu... entendendo o meu futuro, eu preciso estar no polo onde as coisas acontecem. Eu preciso vir para Novo Hamburgo. E ele disse prontamente: então vem ser meu sócio aqui no escritório. Obviamente ele já estava com 60 e tantos anos e o negócio dele já estava tirando o pé, né? E aí eu entrei e comecei a dar velocidade mais uma vez para aquele estúdio de design. Comecei a construir uma carreira, né, atendendo vários clientes. Trabalhava praticamente só o Protásio e a esposa, e aí eu entrei e comecei a contratar mais pessoas, porque eu tinha essa gana de crescer, né? Na época, eu disse: Protásio, eu não tenho dinheiro, eu vendi uma moto Tornado que eu tinha por 7 mil, né? Eu disse: eu não tenho nem dinheiro para ir pagar um hotel. Ele disse: não, tu vem, eu não tenho quartos na minha casa, mas eu tenho a garagem. E aí eu dormia na garagem dele, né? Obviamente a garagem não tinha nenhuma condição espetacular, era uma garagem com uma cama segurada por tijolos e um chuveiro, aqueles elétricos que no inverno tu tomava banho aqui e fazia assim para poder se esquentar o outro lado, né? Então era mais ou menos isso. Mas eu sempre comento que é incrível, porque quando tu tens uma meta, quando tu tens uma ambição de vida, nenhuma dificuldade tu bota peso, né? E nenhuma dificuldade tu torna aquilo algum empecilho para tu crescer, né? Então eu sabia, de certa forma, onde eu gostaria de chegar. Na época, obviamente, eu tinha só a visão de ser um grande design, né? Um cara que projetasse projetos para as grandes marcas. Então, meu sonho era entrar, sei lá, para desenvolver produtos para uma Arezzo, para uma Schutz, essas marcas que sempre foram muito renomadas.
E aí comecei Até a trabalhar. Então, tu não tinha noção assim, eu vou ter minha fábrica, eu vou ser empresário. O que tu queria era trabalhar para uma grande marca como designer. Exato. Eu brinco que a vida é como dirigir numa neblina, né? Tu tem uma visão até um certo ponto, mas quando tu ultrapassa aquele ponto, tu tem mais um espaço de visão, né? E a vida é isso, né? Tu traça uma meta, é impossível tu traçar uma meta eterna, né? Eu gostaria de ser isso na vida. Eu acho que tu tens uma ideia daquilo que tu quer ser, né? Mas a vida vai te trazendo oportunidades, muito além daquilo que tu esperava, né? E quando essas oportunidades surgem, vale da tua ambição te dar um novo desafio, porque tu vai alcançar aquele desafio que tu planejou. A questão é em quanto tempo, né? E por eu estar na dificuldade, por eu ter toda essa dinâmica, eu queria sair logo daquilo, eu queria chegar no meu objetivo rápido. E eu trabalhava muito, trabalhava até hoje, né? Acostumei a trabalhar até muito tarde da noite, porque eu queria sair rápido daquela situação. E isso foi me dando velocidade, né, Rodrigo? Velocidade para chegar rápido no meu objetivo. Então, logo eu potencializei o estúdio, logo aquilo já se tornou pequeno, aí eu montei uma estrutura totalmente nova, né? Chegou um momento que o Protásio já estava querendo tirar o pé e eu acelerando, e aí houve uma ruptura, né? Quando eu digo uma ruptura... Propósitos diferentes, né? Propósitos diferentes, mas foi uma ruptura muito bonita. Por quê? Eu disse, Protásio, qual é o teu sonho? Né? Porque aí, naquele momento, eu querendo acelerar, ele infartou 2 vezes, né? Porque era muita pressão. Eu disse, Protásio, qual é o teu sonho? Meu sonho é morar no litoral, na praia. Ele tinha uma casa lá. Eu disse, quanto tu precisa por mês para morar na praia? Ele disse, X valor. Eu não tinha condição de pagar, mas eu disse, né, por respeito e por agradecimento a tudo que tu me abriu as portas aqui, eu vou te pagar isso. E eu vou trabalhar mais para mim poder fazer sobrar a minha parte. E assim foi, né? Eu assumi a empresa, depois eu cresci, montei um estúdio novo, e era o melhor estúdio, mais bonito aqui do Vale aqui. Começamos a entrar em vários segmentos, parte de maquetaria para fazer produtos full injetado. Então, eu comecei a conhecer todos os nichos do mercado calçadista, porque tem várias escolas no mercado calçado. Tem o produto de couro, tem o de sintético, tem os injetados. E eu tive a oportunidade de conhecer todos, o que me trouxe uma inteligência enorme, porque eu conheço todas as técnicas de calçado, né? E então, toda essa história, ela me fortaleceu e ela me deu uma capacidade, né, de ferramenta de conhecimento enorme, né? E aí, obviamente, eu utilizo todo esse conhecimento para desenvolver produtos inovadores, que é o nosso grande core, né? A gente é reconhecido por criar produtos que o mercado nem sabe que existe. Ou seja, é reinventar o calçado em determinados produtos, é reinventar a questão da época das máscaras. Nós queremos uma coisa que não existia, né? É reinventar a luva de academia também, que a gente lançou agora recentemente. Cariani, o garoto propaganda. Exato. Então, um pouco isso, né? Só para a gente ir passo a passo, mas essa história é muito legal. Então, eu comento que muitos empresários adquirem já uma empresa do pai, já construída, tal, e crescem muito. Então, muito respeito a essas pessoas que expandem muito. O próprio Alexandre, falando da Arezzo, né, o próprio Birman, o Alexandre, pegou uma empresa muito estruturada do pai e cresceu ainda mais. Então, ele tem muitos méritos, mas eu me orgulho muito, né, de... Nós temos um exemplo aqui, não te cortando e aproveitando, que é a questão da própria Nutrisul. Se nós pegarmos o Bruno, a própria empresa ela vem da geração do pai dele, a Nutrisul. E o Bruno agora ele está num grande desafio da Nutrisul. E eu acredito que o que tu estava te ligando é isso. Muitas vezes, o herdeiro, a segunda geração, e da Nutrisul, sabe que está encaixando, sempre tem falado do Gabriel, que é do Malé, da fábrica do Malé. O Gabriel também está no mesmo, e eu sempre cito agora a Nutrisul, e o Gabriel ele ganha aqui quando eu cito o Malé, porque ele é o fornecedor do Bruno. Eu descobri agora, o Bruno não tinha contado, mas eu descobri que a maioria dos salgadinhos, dos produtos que vêm da Nutrisul, é da fábrica do Malé do Gabriel, que ele está trazendo. Legal. Inclusive, agora até fechei com o Gabriel, o meu café de domingo que eu faço para as pessoas, eu sempre faço um café normal, porque durante a semana minha funcionária, ela faz lá, Elisete, ela faz,
um café maravilhoso, com fruta, com tudo, é uma mordomia, né? Sim. E aí no domingo eu faço aquele meu cafezinho, que é um cafezinho batido, com um pãozinho e uma mortadelinha para lembrar assim, ó, as tuas raízes é essa aqui, ó. Não te perde, simplicidade. Exato. E aí agora eu tenho um pãozinho que vou fazer na hora que o Malé vai fornecer para mim. Exato. Aí ele disse assim, não, Rodrigo, eu te mando todo domingo aquele teu pãozinho, eu mando lá para te fazer no forno e até nós estamos pensando em fazer um vídeo para as pessoas. Legal. E aí falando deles, então, eles são pessoas que vieram de uma geração que eles estão com desafio. Eu entrevistei aqui o Drebs das lojas Labs, né? Uhum. Ele já é um perfil já diferente. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Para te entrar, que eu entendo que tu vai falar da dificuldade, porque tu veio da empresa, teu pai quebrou, tu saiu do negativo, então tudo que tu enfrentou, para ti era lucro, né? Eu imagino isso, a tua gana foi tanta e essa superação que te deu, para te acelerar esse processo. E aí eu estou te dando 3 casos que já passaram por aqui, que foi o Bruno da NutriSul e o Gabriel. O Gabriel vem semana que vem para a entrevista do Malé. E eles estão passando por... A empresa segue familiar, assumindo, mas eles vão ter que dar uma modificação porque as coisas evoluem, né? Exato. Então, nesse desafio. E já o caso do Drebs da Labs, ele passou, a empresa está muito bem, está decolando. O vô dele acabou de sair com 80 anos do comando, ele estava contando aqui. Aí entrou o pai dele, e ele já passou por todos os setores da empresa, só que ele não deu ainda, ele não está continuidade da empresa, porque como ele mesmo disse na família, ele já está preparado, só que o pai dele, se for como o avô dele, vai levar ainda anos, mesmo estando com 60, ainda tem 20 anos rodando na empresa, então ele tem todo esse tempo e ele está com uma escola, ele está com outros projetos, mas ele está preparado para a empresa. Ou seja, 2 casos. O primeiro caso, que ele já passou pela empresa da família, a família está decolando, então ele não assumiu, né, ainda. O segundo, os 2 que assumiram e vão ter que reinventar um pouco, reestruturando a empresa pela modernidade. E o teu caso, que eu quero que tu continue aqui destacar isso aí. Exato, eu diria que obviamente pode existir mais, mas vamos comparar três pilares diferentes de realidades diferentes, tá? Isso. Uma realidade é o empresário, que é o visionário que desenvolveu a empresa, e aí ele não deu atenção ao filho, tá? Ele não deu atenção ao filho, ele não ensinou ao filho, ele não colocou esse filho para trabalhar lá na base, para entender a dinâmica do negócio completo. Então, muitas vezes, esse filho só vem e senta na mesa de administração e não entende o contexto, tá? Essa empresa normalmente quebra. Tá? É isso aí. Depois, tu tem o grande empresário que ele entende o negócio dele no longo prazo. Ele quer que esse negócio se perdure para os filhos, para os netos, e ele constrói, não só para o filho, mas ele constrói uma cultura, né, que ensina as próximas gerações, e essas empresas são as grandes empresas que perduram. Exemplo da que eu te falei há pouco. Que eles têm a paixão, né? Exato. E depois existe aquele empresário que começou lá da base e sofreu tudo e tem a musculatura, né? Que daí na geração anterior seria o pai que construiu o negócio, né? Então, os negócios normalmente se repetem dentro dessa mesma conjuntura, né, de negócio. É importantíssimo, né? Quando tu tem sucesso na vida, tu entender também o DNA dos teus filhos, né? E pode ser que teu filho tenha talento para tocar o teu negócio, pode ser que tu precisa fazer a venda do negócio ou se torne um acionista dentro de um setor ou traz um CEO para contratar, né? Então, eu acho que as empresas correm um grande risco nessa troca ou de geração ou de mão que administra o negócio, sabe? Então, é um olhar atento também, só para contribuir com a tua dinâmica, mas achei sensacional, é isso. Porque eu vendo hoje, então, com o teu caso, eu tenho sucessões que aqui está dando certo e ainda nem assumiu, mas já passou por todos os pontos da empresa, os que estão assumindo e estão no desafio de modernizar e alavancar o negócio, e o teu caso hoje que recebeu, que é igual ao meu caso, recebi uma dívida do meu pai, eu fiquei com a dívida do meu pai também saindo negativo, e ainda mais uma dívida sobre estudo também, então, e é isso que eu acho que faz a gente, talvez, a gente erra bastante, mas cometer menos erros e ser mais assertivos, e tu falou uma palavra que eu levo para mim na minha vida, nos meus negócios, ser objetivo e rápido,
Porque eu sempre digo, quem não tem dinheiro tem que ser rápido. E tu acabou de falar isso. Tu precisava ser rápido para, inclusive, pagar o teu sócio, né? E de certa forma, tu não tem dinheiro para errar, né? Não tem como. Então, tu precisa ser muito assertivo nas decisões, né? Então, esse critério, esse cuidado em pensar mais em cada passo que tu vai dar, né? É o que também cria uma dinâmica de vida, né? Onde tu cuida de todos os pontos, porque tu sabe que tudo é muito perigoso, né? Hoje eu tenho uma empresa grande já, né? Essa empresa tem muitas questões e eu sei com clareza que não adianta tu ter lá, sei lá, de 10 pilares que tu tem importantes dentro da empresa, ou 5, tu cuida de 4 e deixa um desassistido, né? Aí é esse que vai te levar à ruína, né? Então, hoje um gestor, ele precisa enxergar a empresa como uma águia, ele tem que enxergar ela de cima e identificar onde tem fogo e resolver. E principalmente quando cresce, né? Sabe que tu falou agora, cada entrevista que eu tenho feito agora, depois que eu terminei meu livro, que eu saí o lançamento, e tu falou uma coisa que eu tenho no livro. Eu tenho no livro, são 10 pilares, 10 capítulos que são sobre 10... aí falando, contabilidade, vendas, gestão financeira, liderança, eu tenho os 10. E cada capítulo fala sobre cada capítulo traz a técnica e cada capítulo traz um storytelling meu, principalmente de erro, para as pessoas não cometer. E são 10 pilares, e é o que tu fala, qualquer um desses, se falhar, vai ter um problema, principalmente se a empresa é grande, vai ter um problema que pode quebrar. Mas os 3 principais que eu levo são vendas com marketing, gestão financeira e liderança, que é o grande gargalo hoje. E aí eu vou resumindo, entendeu? Aí o resumo dos 3 não existe uma venda lucrativa sem uma gestão financeira e tu não vai fazer gestão se não tiver venda, através de uma liderança. Perfeito. Então, por isso que para mim bate os 3 pilares principais e os 10 pilares da empresa que tem que ter cuidado. Então, ficou muito legal, foi um desafio bem legal do livro e principalmente para grandes empresários. Aí eu queria deixar uma dica aqui que eu tenho no livro, e talvez, não sei se, dos entrevistados que passaram essa semana por mim, nenhum sabia, não tinha se ligado ainda. Caso societário, tu tem sócio na fábrica hoje ou não? Tem. Tá. Existe um seguro sucessório para cada um de vocês, pago pela empresa? Isso não. Então, vou dar uma dica aqui, vai ser boa. Dei dica para todos que passaram. Teve uma empresa com 50 anos, inclusive eu estava participando da questão da consultoria, e faleceu um dos sócios, eram 3. E a família, por a empresa ser grande e nome, achava que valia muito e queria muito dinheiro. Os herdeiros do que faleceu. E o problema deles foi que a empresa ela estava só respirando e não tinha dinheiro para pagar. Resumo, em 1 ano e meio conseguiram quebrar a empresa, porque não conseguiam tomar atitude, não ia para frente, porque dependia, a família não aceitava, queria o valor, discutiram, foi que a empresa entrou quase que em falência, assim, vamos dizer, desistido, foi terrível. Qual a solução? Seguro societário hoje em sócio, se tu avalia a tua empresa hoje em 100 milhões, vamos botar que era 3 sócios, aquele exemplo ali, 33 milhões assegurado para cada um. A empresa paga a mensalidade dentro disso ali, caso venha a falecer um dos sócios, a empresa recebe os 33 milhões e é pago à família, já dá por quitado e não tem mais nenhum problema, segue os 2 sócios como dono da empresa, 50-50. Então, é muito importante isso. Eu vejo que hoje a maioria dos empresários não tem, principalmente empresas que estão decolando e tem societário, e é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, isso no livro eu chamo muito a atenção nessa parte, porque foi uma coisa que societária é um grande problema hoje. Quando envolve família, do outro lado, né? Aí realmente. Muitas empresas sofrem por esse e hoje eu te diria, procura o quanto antes para vocês, que isso aí deixaria vocês totalmente... Sim, nós temos hoje, a gente contrata a cada tempo consultorias para determinadas funções, né? Agora nós temos uma consultoria que vem organizando toda a gestão, né? Também transitória da sociedade, porque a empresa também ela vai se moldando muito, conforme o mercado. A gente entra com sócios, muitas vezes em determinados... Não, assim, a sociedade nossa, ela não é
não é um grupo único com sócios, né? A gente tem subdivisões da empresa, né? Então, tem um setor lá só de engenharia de equipamentos, né? E lá a gente tem uma sociedade específica, né? Então, a empresa tem vários ramos, mas bem interessante a tua colocação. É, bem legal. Eu tenho falado para todo empresário, cara, tá desenvolvendo a tua empresa, tem só, e não é por 1 ou 2 sócios, são por familiares envolvidos, porque talvez a amizade dos sócios é uma coisa que nem tu teve o respeito e toda a admiração pelo teu primeiro sócio. Mas daqui um pouco a questão familiar envolve, sabe que a minha esposa, a dona Jaque, sempre ela fala, quando ela está principalmente interligada, hoje ela assumiu, nas empresas ela assumiu o executivo, né? Eu saí só para o conselho e estou focado no meu mundo virtual, estou muito nisso. Mas ela pegava, ela sempre dizia, o problema não é a pessoa, o problema é o que está na volta da pessoa. Se tu for analisar das maiores circunstâncias, problema dentro de um negócio, principalmente com pessoas, não é a pessoa, é o que está na volta da pessoa. Assim, uma empresa que gera resultado, com dinheiro tudo se resolve, tá? Vai bonito. Porque faleceu um sócio, ok, a empresa tem dinheiro, a empresa está lucrando, tem caixa, ela vai sentar com os familiares e o seguinte, o teu negócio é isso? Porque o resultado de uma empresa ele é muito desproporcional à necessidade de uma pessoa física, certo? Então, se uma empresa gera lucro, o que a família do sócio quer? Ela quer sair com dinheiro da operação, mas ela não quer ficar sugando a empresa a vida toda, tu entendeu? A não ser que a empresa não tenha caixa para pagar ela. Aí vira uma briga eterna. Aí é o problema. Né? Então, eu digo assim, tem que deixar a empresa sempre saudável, né? A empresa saudável, ela é a maior, diminui muito o risco desse tipo de situação. Eu vejo muitas vezes a empresa falida, e uma empresa falida é um sócio falido, né? E um sócio falido é um sócio desesperado. E esse sócio desesperado, ele só tem aquilo, a empresa, os bens da empresa para poder sugar. E aí vira um bando de sanguessuga tentando tirar tu entendeu? Tudo que dá na empresa, a empresa já faliu. E aí vira briga e o desespero, né? Então, todo contrato é importante porque está escrito e é regra, né? Mas a gente, junto a isso, né, Rodrigo, o que é muito importante é ter uma cultura, né? Um combinado entre os sócios, né? A gente busca sempre, eu sempre digo, a empresa tem que andar justa e com o seu caixa, né? Ela não pode ter dinheiro sobrando, ela tem que ter um caixa sobrando, mas ela não pode ter dinheiro à vontade, entendeu? E isso é uma guerra que muitos empresários dizem. Para mim, fluxo de caixa é o rei da empresa. Só que muitos empresários dizem, em vez de um fluxo de caixa, eu preciso reinvestir nela. E aí tem um erro, né? Tu acabou de dar a grande deixa. Tu precisa ter um dinheiro, não aquele dinheiro de sobra, mas aquele dinheiro que é o fluxo de caixa para qualquer problema, eventualidade, está ali. Exato. Igual numa pessoa física. Exatamente. Né? Então, a pessoa física também tem que ter um recurso, né? Para se dar algum problema de saúde ou alguma coisa com a família, tu tem um recurso. Então, é isso. Né? É quem passou por isso já se previne. Aprende. Quem nunca passou por isso vai sofrer, né? E não dá ouvido, né? Exatamente. Isso é bobagem. Não, isso é bobagem. Nunca, na minha vida nunca passou isso. Eu estou acelerando a empresa. É isso então, aí. É mais ou menos isso. Eu vou entrar agora nas perguntas aqui para nós, porque as pessoas devem estar curiosas nesse momento. Eu também estou curioso, porque nós vamos falar aqui pandemia, lançamento de uma máscara que explodiu, nós vamos falar sobre tênis, nós vamos falar sobre uma luva especial que tem, garoto propaganda famoso, tem bastante coisa para nós aprender aqui. Mas antes disso eu vou te dar um presente. Legal. Que é um vinho da vinícola Domus Meia, que é meu parceiro aqui através da Capo Lavoro. Muito bom. Professor Wesley, não sei se tu já chegou aí no Recanto do Maestro, lá no conhece ainda? Já. A Domus Meia fica lá no Recanto do Maestro. Que legal. Passei, lembro. Então, um presente para ti e uma dica para todos que estão nos vendo ali. Core Business, né, que é uma coisa muito... Eu acho que poucas pessoas interpretam o que é um Core Business. Eu vejo muitas pessoas falar em core, mas na verdade eu acho que poucos entendem o que é o Core Business para o negócio, do negócio e da vida também. Sim. E eu depois que eu fiz o curso, e não é à toa que eu pedi para o professor veio junto nessa parceria, a Capo Lavoro, ela tem um curso assim que eu vou dizer para vocês que é... O professor Lés é um empresário aí de mais de 40 anos de experiência, foi dono da Meta, uma das maiores empresas do Brasil, um dos sócios, hoje várias empresas e consultoria que ele dá. Então, eu indico, se tu tá assim, num momento que tu não entende o core business da tua empresa, teu core business de vida, Capo Lavoro, tenho certeza
Entre lá e dê uma olhadinha e vejam as falas do homem. O homem é sensacional. Hoje... Sabe o que significa isso, né? É, Lavoura é trabalho, Isso. né? E capo é o chefe, né? Trabalho do chefe. É isso aí. Então tá aí. Não, o homem é fera. Vou deixar a dica para vocês. Mas vamos lá. Estou curioso aqui, queremos saber, vamos lá, sobre a Fiber. Como surgiu a ideia de fundar a Fiber e quais foram os principais desafios enfrentados no início? Bom, eu sempre busquei ser pioneiro e inovador nas coisas, porque eu acredito que ali onde está o Oceano Azul, tá, Rodrigo? Assim, hoje tu criar um negócio, desenvolver um negócio a partir de algo que já tem saturado no mercado, tu vai brigar por migalha, né? E as empresas que já estão consolidadas. Então, eu não enxergo que ali é um caminho promissor, tá? Perfeito. Então, eu sempre tive dentro do meu DNA a parte da inovação. Então, a gente veio crescendo e desenvolvendo essa habilidade e trazendo projetos, como te falei, a primeira máquina retilínea do Brasil, né, foi trazido por nós, da Alemanha. O que faz essa máquina? O que é essa máquina? O que é essa máquina? Hoje um tecido normal, né, ele é tecido em metro, depois tu recorta as peças para construir uma peça, seja de confecção, seja do calçado, costurando, enfim. Dentro desse processo tradicional, tu tem esse recorte, tem aparas, tu tem sobra de material, né? Então, esse desperdício do material, eu digo que a gente fala em sustentabilidade pensando do descarte da nossa peça, mas já na confecção desse produto, tu tem um volume de matéria-prima desperdiçada que é um absurdo, sem nenhuma destinação adequada. Vai para o lixo, tá? Ou vai para incineração, enfim. Ou polui o ar ou polui o solo, tá? Então, quando eu olho para a tecnologia, eu enxergo que a nível de futuro nós temos que trazer uma solução para a indústria. E essas máquinas, elas têm a capacidade de tecer uma peça pronta sem nenhum resíduo. Logo, com esse sistema, eu evito a aplicação de outros materiais, porque o calçado, normalmente, tu vai olhar para o teu tênis, tu vai ver que tem uma estrutura externa e vai ter o forro interno. Por quê? Porque essa estrutura é uma parte rígida e o teu forro é onde te dá o conforto, a espuma te dá maciez no calçado. Esse sistema produtivo, ele tem a capacidade de fazer as duas peças saírem numa única só. Então, eu não preciso usar outros materiais ou outras aplicações, ela faz toda essa estrutura que a gente chama de cabedal em uma única peça sem resíduo. Ok? O que ela também agrega? Por ela ser produzida em 3D, ela tem a capacidade de tecer não só a peça pronta, mas ela em curva. Então, eu consigo jogar todas as curvaturas que preciso no calçado, que até então, na emenda das peças, é onde tu trazia o ângulo no modelo tradicional, agora a gente já tece em ângulo. E também a capacidade de ter múltiplos pontos de tensões diferentes. Então, eu tenho travamento numa área, eu tenho elasticidade no outro. Então, no peito do pé, eu consigo botar elastano e eu consigo criar aquilo que a gente precisava de vários materiais para compor o calçado numa única peça. Quando eu enxerguei essa capacidade de tecnologia, eu disse, gente, está aqui o futuro, porque não só o futuro da sustentabilidade, mas também o futuro da mão de obra, porque tu vai falar com qualquer empresário e a maior dor que ele tem hoje é a dificuldade de pessoas. E isso cada vez vai ser maior. Logo, a gente traz essa tecnologia para o Brasil, que tem toda essa capacidade. Somada a isso, eu juntamente desenvolvo, junto com a Unify já estava trazendo isso, e a gente começa a trazer os primeiros fios reciclados de garrafa PET pós-consumo, ou seja, retirar o PET que iria para o lixo, iria parar dentro do oceano e transformar isso em fio de alta qualidade. Então, hoje a Fiber, bom, é incrível porque a gente fez recentemente, eu pedi para fazer um número, eu disse, vamos fazer o seguinte, pega tudo que a gente já produziu em garrafa PET, transforma isso em metros de fio e me dá quantos quilômetros nós já percorremos. Nós já demos 86 voltas ao planeta. Então, olha como uma ideia lá de trás
bem trabalhada e bem estruturada, gera um impacto tão positivo para o planeta. Só a nossa indústria já recuperou 86 voltas em metros de fio ao planeta. Tu imagina se a maioria das indústrias, que são muitas indústrias até maiores do que a nossa em volume, optassem pela sustentabilidade e optassem por processos produtivos sem resíduo. Então, tu imagina uma indústria, primeiro, uma indústria tocada por energia solar, que não gera, que não precisa, né, do gasto de geração de energia, que também é um problema ambiental, que produz sua própria energia, que produz um produto sem resíduo e que ainda recicla, né? Então, o que a gente buscou quando se tornou indústria, né? Porque a gente se tornou indústria por uma necessidade, né? Depois a gente vai contar o caso da máscara, mas falando da máquina propriamente, é isso, né? Essa indústria que vem com um olhar de futuro, né? Essa empresa, a Fiber, ela é uma empresa que ela não olha para o resultado financeiro, porque teria outros processos que seriam até mais baratos, mais simples, conseguiria ganhar mais volume porque seriam mais econômicos. Não, a gente enxerga o seguinte, como seres humanos, nós temos que realmente fazer algo pelo planeta, ou melhorar algo aqui durante a nossa estadia, né, Rodrigo? Nós temos uma estadia, uma coisa que a única coisa verdadeira que a gente sabe é que a gente vai morrer, né? Então a gente tem uma estadia. Dentro dessa estadia, o que a gente vai deixar? O que a gente vai melhorar desse mundo, né, para as próximas gerações? Então, a nossa visão é melhorar a indústria, né? Criar uma indústria de verdade que respeite o meio ambiente, porque o humano não está integrado ao ambiente. O humano bagunça o ambiente, né? As outras espécies, elas estão integradas. Nós somos o único ser nesse mundo que atrapalha, né? Então, a gente precisa, sim, movimentar economicamente, sim, fazer tudo de uma maneira realmente inteligente. Eu vou seguindo aqui nas perguntas para ver se nós vamos se achando. Quais marcos você destacaria na trajetória da empresa ao longo desses anos? Eu acho que tu já falou, né? Eu já falei, né? Durante... Vamos cronometrar nessa parte, porque durante a nossa história a gente vinha crescendo muito bem, desenvolvendo projetos e trazendo essa inovação para o mercado. Veio a pandemia e na pandemia eu recém tinha investido em várias máquinas e aí eu tinha um compromisso de pagamento enorme, né? E a pandemia fez eu enxergar que eu iria falir, né? Literalmente nós iríamos falir porque o tempo que a pandemia... Na época se falava em 3 meses, mas obviamente era uma coisa desconhecida, que depois ficou 2 anos. Então, esse tempo faria com não somente a nossa empresa, várias empresas sofressem por isso. E aí eu disse, poxa, nós temos que pegar essa tecnologia e desenvolver algo inovador. Só que máscara, na época, valia R$1, R$2, era um produto descartável, né? E o descarte também era algo que me incomodava, porque era mais lixo para o que a gente estava fazendo. Bom, nós vamos fazer uma máscara que é lavável, uma máscara que tu possa usar durante toda a pandemia. Então, em custo-benefício, ela era melhor. Tu já tinha máquina nessa época aí? Eu já tinha as máquinas. Então, tu já estava pensando pela máquina. E aí eu estava olhando o que eu poderia fazer naquele momento com a tecnologia que eu tinha. E aí desenvolvemos uma máscara totalmente inovadora, né? Porque a máscara, se tu pegar as pandemias na história, tu vai ver que na primeira pandemia até agora é a mesma máscara. O que mudou? Lá atrás era tecido, agora aqui é um TNT e tal. Mas o desenho da máscara, a estrutura é igual. E o que é o problema da máscara tradicional? Quando tu respira, o tecido vem, o TNT vem, ele te sufoca e machuca a orelha. Eu quero pedir para a produção ver se nós colocamos aqui a máscara, o desenho, para vocês verem essa aí, para quem nós estamos falando nesse momento, está enxergando Exato. A máscara. E aí nós fizemos uma máscara que não tocava mais na orelha, a primeira máscara do mundo feita com uma única tira, ela é toda 3D, de fio reciclado de PET, depois dentro a gente aditivou com um fio que não contaminava com o Covid. Nós, na época, estávamos investindo numa empresa, começando a desenvolver as máquinas de impressão 3D no Brasil. Isso é um outro pilar muito legal. E com isso a gente desenvolveu um suporte interno que melhorava ainda mais a respirabilidade da máscara, né? Então a máscara tinha vários pontos legais que fez a gente realmente explodir. Então, eu digo o seguinte, em muitas palestras eu digo, no final da palestra eu digo que venha a próxima crise, né? Porque a crise para nós sempre fez a gente crescer, fez a gente pensar, repensar o negócio e dar um passo, não só um passo além, um passo muito além. Nós crescemos na época da pandemia 6 vezes, né? O tamanho do nosso negócio. Então, todo o conflito, todo o problema, tu tem 2 olhares para olhar, né?
um olhar de lamentação, né? E o que te faz travar, e um olhar de eu preciso fazer algo, né? Eu não posso olhar o problema, né, como problema, eu tenho que olhar o problema como oportunidade. E se tu olhar e buscar na tua mente isso, tu consegue. Porque o ser humano já foi desenvolvido para isso, né? O ser humano, na época da selva, quando o leão corria atrás dele, ele tinha a perna que ele nem sabia que ele corria tão rápido, entendeu? Então, é realmente na dificuldade que o humano responde. Então, a gente acredita nisso, nessa capacidade de pensar, né? E utiliza ela como fonte de sair de problemas, literalmente. Como que começou, para nós entender da Máscaras, como que começou as vendas, que tu sentiu assim, que aí acelerou? Qual foi a jogada? Foi curioso porque nós estávamos com, eu acredito que com 20 máquinas, né? E um estoque de fio. E quando eu fiz a máscara, isso é um ponto bem curioso. Quando eu fiz a máscara, eu disse o seguinte para a minha equipe. O pessoal estava em casa, da produção estava em casa. Eu disse, vamos trazer todo mundo, o Bernardo é meu sócio. Eu disse, Bernardo, vamos trazer todo mundo para a fábrica, vamos ligar as máquinas, vamos pegar o fio que a gente tem e vamos produzir máscara, sem parar. Sem parar. E o Bernardo disse, Gustavo, tu tá maluco, né? Como é que a gente vai produzir algo que a gente não vendeu uma máscara sequer? E eu comentei com ele, eu disse, olha, a cada dia que a gente deixa de produzir, a conta já está chegando. E cada dia que a gente deixa de produzir, é um desperdício. A venda a gente vai buscar depois, né? Porque primeiro eu preciso botar a fábrica para rodar e depois cuidar da venda. Porque a gente já não tinha alternativa. Se a gente não produzisse, a gente já estava ferrado. Então fizemos isso, botamos a produção para rodar. E aí eu comecei a apresentar a máscara. Fui para o jornal, na época, o exclusivo lá de Novo Hamburgo, postei, olha, nova máscara, a Fiber lançou um projeto, máscara, tal, e comecei a entrar em contato com várias pessoas. E eu comecei a gravar vídeos, mostrando o diferencial da máscara, mandando para um possível comprador, mandando para alguém que eu sabia que talvez, que trabalhava muito bem e era um bom vendedor, né? Mas que estava em casa porque a empresa estava fechada e provocando todo mundo, olha, vende para o teu amigo, vende para o teu primo, faz contato. E eu comecei a provocar todo mundo, porque naquele momento também tinha uma oportunidade, eu tinha muita mão de obra de venda disponível, que estavam parados. Todo mundo parado. E todo mundo precisando faturar. Então, o que parecia difícil, nossa, poxa, um negócio totalmente novo à venda, se tornou fácil, né? O que eu precisava era apresentar o produto para muita gente. E assim foi, e daqui a pouco começou a entrar em contato um lojista, começou a entrar em contato outro, um distribuidor, um cara dizia, eu quero distribuir a tua máscara, um cara que distribuía bebidas, ele disse, estou parado com o negócio de bebidas, eu vou distribuir máscara, e assim começou a crescer o negócio. Muito rapidamente a gente foi tomando uma proporção enorme, e o que nos deu coragem, né, para irmos para o Pânico apresentar o projeto das máscaras em São Paulo. Então, e ali começou a criar um volume maluco. No programa lá, vocês ligaram e disseram, nós queremos aí, sim. Foi patrocínio, foi convite? Não, foi patrocínio. O que foi que vocês fizeram? A gente investiu. Investir. Né, entendendo que a gente estava... Porque chega um momento que até tu tem dúvida. Na verdade, eu sempre digo, eu nunca duvidei. Mas as pessoas ao teu redor geram a dúvida. É importante isso, tá? É o que a dona Jaque fala, é sempre o que está na volta. Existem, eu sempre digo, os anestesistas de plantão. Eles estão ali em plantão te anestesiando todo dia. Tu quer acelerar e eles, não, mas vamos com calma, não é bem assim. Muitos diziam, nossa, uma máscara, imagina os caras estão vendo máscara R$1, R$2 e tu vai vender uma máscara que vai ter que chegar no PDV a R$80? Não vai vender, né? Teve uma história curiosa porque eu precisava do suporte. E o cara que estava desenvolvendo a máscara, ele estava desenvolvendo uma linha de máscaras com o TNT, né? E ele estava demorando para fazer a máquina, para desenvolver. E eu não tinha mais matéria-prima, porque imagina, estava todo mundo comprando TNT para uso das máscaras, para os filtros, e eu precisava comprar para as minhas. E eu disse para ele o seguinte, quanto tu vai faturar vendendo as tuas máscaras? Ele disse X, tá, então toma esse dinheiro e me dá toda uma matéria-prima que eu preciso produzir, eu preciso dos filtros, tu entendeu? Então, eu decidi que ia dar certo. Importante, eu decidi que ia dar certo e assim foi.
E aí eu fui contaminando as pessoas no bom sentido de todo e provando para todo mundo que dava para fazer. E aí quando todos acreditam, o negócio acontece, né? Então, as máscaras veio justamente no momento. E como é que ficou o processo das máscaras hoje? Como é que está na empresa hoje? Não, esse é praticamente as máscaras vendem ainda, mas muito pouco. Claro, às vezes tem um foco de uma determinada pandemia, pequenas pandemias de outras doenças também, que são contagiosas em algumas regiões, então a gente tem vendas esporádicas. O produto segue em venda dentro do e-commerce. Mas, quando a pandemia terminou, nós se deparamos com uma estrutura enorme e sem venda, mais uma vez. Então, assim, é interessante, né? Porque durante a pandemia foi problema e pós-pandemia também se tornou um problema. Os meus concorrentes que ficaram sem faturar nessa época estavam até desesperados, porque eles começaram a reduzir o preço do produto que nós, de certa forma, brigávamos pelo mesmo mercado. Então, quando eu voltei, eu me deparei com o tecido em si vendendo para calçado a um preço que não valeria mais a pena a gente fazer, né? Muito barato. E aí, como nós já tínhamos uma marca posta ao mercado, eu disse, bom, agora nós vamos ter que ir com tudo e avançar no desenvolvimento de uma linha de produtos, né, que tem esse DNA daquilo que a gente já criou, que é um produto que envolve saúde, né? A máscara envolve performance, porque tu via os corredores usando para correr, os esportistas. Nós somos a máscara oficial do Comitê Olímpico nas Olimpíadas. O Lucão jogou todo o jogo de vôlei com a máscara no rosto. Que propaganda. Entendeu? Na época até a agência do Pelé, a última campanha de marketing do Pelé foi junto com a Fiber, que foi um trabalho social que nós fizemos, tá? Muito legal. Então, a marca, ela cresceu em 2 anos como uma marca que teria 20 anos que necessitariam para chegar naquele resultado de visibilidade. Então, rapidamente, a gente tinha que já criar uma linha de produtos, mas fazendo exatamente o que a gente fez com a máscara, inovando. Não sendo mais uma marca comum, né? E assim a gente desenvolveu inovação em cada novo item que a gente... Qual foi o primeiro? O primeiro foi um tênis, né, que a gente chama de 3D Maxis, porque a gente queria dilatar o valor da marca. Então, nós arrancamos lançando um tênis de R$ 1.200. Olha só. Coragem, né? Coragem, porque eu nunca vi a empresa olhada o desespero da venda. Eu via sempre a empresa seguinte, eu preciso construir uma grande marca. Posicionamento. Eu construí a Fiber para ser uma empresa global e uma empresa para ser uma marca muito forte no mercado. E assim ela vai ser, tá? Por esse motivo, eu sempre dou muito valor ao posicionamento do que a gente está buscando da marca. Para desenvolver esse tênis, que a sola é com impressão 3D, nós tivemos que desenvolver a máquina, desenvolver o equipamento. Nós fabricamos uma impressora 3D no Brasil. De solado. Logo, ela se tornou tão grande esse negócio que virou em 400 impressoras. Nós já éramos a maior empresa de impressão 3D da América Latina. Então, tu entende que a visão de um produto, ela constrói uma narrativa de estruturação de empresa. E a gente lançou esse produto. Por quê? Porque eu não poderia lançar um simples tênis. Eu teria que desenvolver um tênis com uma tecnologia que ninguém conseguisse fazer, para justamente mostrar o nosso pico de tecnologia e de inovação da marca. Depois desse, a gente lançou esse que eu estou usando, que é o Fly, né? Que é um tênis que praticamente ele é feito com apenas 2 peças. Aquele 3D e a parte desse. Ele tem o solado e ele tem a parte superior que é toda ela feita em 3D. O legal desse calçado que não tem contraforte, não tem aquela estrutura do traseiro, não tem a coraça, que é aquela estrutura que dá arma ao bico. E ela é o tênis mais confortável que tu possa colocar no pé. Então, quando tu coloca ele, tu não sente nem que tá de tênis, parece que tu tá de pé descalço, tá? De tão confortável que ele é. Então, uma disruptura não somente para o consumidor, como entrega de produto, mas para a indústria, que tinha uma indústria toda pesada, e a gente praticamente com 2 processos ou 3, que é injeção do solado, produção do cabedal e a junção das 2 peças, fizemos um calçado pronto, tá?
Então, isso para nós também criou uma velocidade produtiva enorme. Diminuindo também a questão de envolvimento de processos e mão de obra, né? Exato. Então, esse é o gancho do olhar que eu te digo. Eu digo, o calçado mais perfeito é o que eu estou usando hoje para uma indústria do futuro, que é um processo muito mais otimizado, tá? E sustentável. Depois nós desenvolvemos uma sapatilha, Rodrigo, que esse produto foi um best-seller. A gente desenvolveu uma sapatilha para as academias, porque a gente percebeu que o pessoal chegava na academia e treinava de meia. Só que treinar de meia é um grande risco, ela resbala. Tu imagina, tu tá carregando um super peso aqui, aonde se tu resbalar, tu corre risco de vida até, tu entendeu? E aí eu disse, nossa, é loucura o que o pessoal está fazendo, né? E aí a gente desenvolveu uma sapatilha, tá? Visualmente ela é uma meia, mas ela tem uma borracha embaixo do solado que dá esse antiderrapante. Ela é toda anatômica, que ajuda na estabilização. Ela tem o que a gente chama de barefoot, que é o sistema de... isso é muito forte nos Estados Unidos, é uma nova visão de calçado. É produto que dá liberdade para o teu pé. Porque tu imagina, o calçado normalmente ele amassa, ele aperta os teus dedos na frente. E o barefoot ele tem um sistema de forma mais ampla. Porque para tu fazer o apoio, para tu firmar o teu pé, tu precisa abrir os dedos. É como a mão. Tu firma a mão, tu abre a mão. O pé é a mesma coisa. Então o barefoot ele tem uma nova ciência do calçado que a gente vem desenvolvendo e ele tem zero drop, porque na nossa natureza a gente foi desenvolvido para apoiar o calcanhar e a planta na mesma linha. Essa estrutura de altura, de drop, de altura de salto é uma coisa que o humano inventou que tira todo teu alinhamento de coluna, ok? Ou ela é importante, talvez, num produto de corrida, onde tu já está fazendo o movimento já frontal, teu corpo já está inclinado, e aí tu tem uma ajuda porque o calçado tem essa inclinação. Perfeito, mas para o dia a dia é péssimo, ele estraga a tua postura. E calçados confortáveis para o teu dia a dia também fazem com que tu negligencie toda a tua musculatura plantar. Ou seja, tu é um obeso de pé, tu tem a tua musculatura toda sedentária. E uma musculatura sedentária faz com que tu tenha o pé plano, né? O pronado, que a gente chama, que é o pé chato, conhecido, o teu joelho gira para dentro e o teu corpo desalinha. Então a gente percebeu que precisávamos ter um produto que fizesse esse treinamento da musculatura plantar dentro da academia, que é o ambiente ideal para tu treinar toda a tua estrutura corporal. E aí nós desenvolvemos essa sapatilha. Ela tem uma estabilização de tornozelo, que te ajuda também nos exercícios de maior pressão. E esse produto ganhou o mercado. Hoje a gente é referência no mercado fitness com essa linha de produtos. E aí eu olhei e disse, poxa, outro produto que nasceu a partir desse olhar existia um preconceito das luvas. Tá, mas por quê? Porque se a luva ela é um negócio importante, ela é importante e necessária, ela ajuda a gripar a tua mão na barra, melhora a tua performance, certo? E evita várias lesões de mão que tu tem, calos e tal. Por que ela foi banida? Por que existe um preconceito? Então, é a mesma história da máscara. Por que existe um preconceito de usar máscara? Porque a gente deveria usar máscara em vários momentos. Por exemplo, Rodrigo, tu está resfriado, se tu tiver resfriado hoje, por respeito às pessoas, tu deveria vir de máscara trabalhar. Mas por que as pessoas têm esse preconceito? Porque é um produto incômodo, é ruim. Agora, a luva idem. A luva é um produto que dá cheiro, é um produto que a espuma lá com o tempo ela já vira em nada, aquece a mão. Se tu botar na máquina de lavar porque ela dá cheiro, o velcro dela estraga as outras roupas. Então é um produto que por vários motivos tu não quer usar. E aí a gente fez o quê? Botou as dores no papel, como a gente fez na máscara, e criou, redesenhou, repensou a luva sem olhar para a luva tradicional. Porque normalmente toda evolução que a gente tem de produto no mercado é assim, eu olho para algo e eu dou uma evoluída naquilo. Mas quando tu tira aquilo e diz o seguinte, eu preciso desenvolver uma proteção para a mão, com essas propriedades, a gente desenvolveu um produto totalmente novo. Que vale também te botar agora no vídeo para mostrar o que é isso, porque é um design todo totalmente diferente. Produção, coloca aí no vídeo o produto, a foto do produto aí. A luva que não é luva. Ela é tão inusitada, porque se tu olhar só o design dela, eu sempre boto ela na mão e digo, imagina o que é isso, e ninguém sabe, né? Então, ela é legal porque ela protege, primeiro, veste super fácil,
E além de vestir fácil, mesmo abrindo os dedos, ela não cai. É uma coisa, a gente patenteou esse sistema, que é tipo um sistema de anel, mas não é um anel fechado, é um anel que encaixa na tua mão. Então tu coloca fácil e ela tem somente a proteção onde precisa. Então ela até fica escondida na academia. Até para quem tinha preconceito de usar luva, tu nem parece que está usando luva porque é outra coisa. Não é raiz, está usando luvinha. Está usando luvinha. Então eu digo que ela não é uma luva, tá? Porque luva é o que foi inventado lá atrás. Ela é um grip, né? Ela não é uma luva, ela é um grip, ela é um outro produto. E assim a gente vem desenvolvendo. Então a Fiber ela é uma constante, ela tem sempre um olhar para o humano. Qual é a necessidade do ser humano? O que ele precisa? Né? Quais são as novas necessidades? Né? E a gente fica olhando para isso e desenvolvendo produtos. É isso. Assim, ó, eu acredito que quem está vendo aí, ouvindo ou assistindo, a gente ficou... Poxa, saiu de um produto inovador, caiu uma bomba, inovou um produto e aí começou a inovar. E eu acho que a palavra da Fiber hoje é inovação, né? Não tem outra, né? Inovação. Porque tu mesmo acabou de dizer sobre a luva. A luva não é uma luva, é um grip. Pegou as dores, tira para cá, agora baseado nas dores, qual a solução? Sapatilha de treino, era um item que não existia no mercado. Tu já ouviu falar em sapatilha de treino? Não. Estou conhecendo agora. A Fiber inventou uma sapatilha de treino, né? Então... Exato. A gente está exportando já para os Estados Unidos também, que é um mercado enorme, montamos empresa lá, né? E esse grip está virando uma febre. Tanto que o TikTok nos procurou, né? E disse, olha, a gente quer trabalhar junto com vocês nesse produto, que esse produto vai viralizar nos Estados Unidos. E assim está e depois de entrar nos Estados Unidos, mercado gigantesco. Exato. Quem segura a Fiber? Olha, o limite é nós, né? Porque o mercado tem sede por inovação, né? É isso aí. E trabalha ainda mais, tu está trabalhando meio ambiente, saúde, né? Academia, inovação. Cara, não tem. Nós podemos dizer assim que a Fiber, ela está uma empresa, uma indústria acima das indústrias hoje. Por quê? Porque podemos falar assim, eu pensando hoje assim, tecnologia, nós falamos, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala, né, de TI, de soluções, de programação, de aplicativos. Tecnologia, a gente fala isso. Mas hoje a gente pode dizer que a Fiber está além do tempo no sentido que ela está pensando com inovação, tecnologia de produzir, mas ao mesmo tempo entregar uma solução absurda do que o ser humano mais precisa hoje e mais está linkado. Saúde e meio ambiente. Exato. É uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Esse ano a gente já começa a desenvolver os próprios equipamentos dentro da nossa indústria, né? Então será a empresa mais verticalizada, disparado do mercado. E por que a gente está buscando desenvolver a própria tecnologia, Rodrigo? Porque muitos padrões, se a gente juntar a indústria química, tá? E a indústria de máquinas, a máquina foi projetada para um padrão produtivo, tá? A máquina foi projetada para um padrão produtivo. E a química, ela precisa juntar toda a estrutura. Então, se a gente muda a concepção, tem a liberdade de mudar a máquina, eu também consigo criar novos sistemas de produção na estrutura química para que a gente possa desenvolver uma marca que entregue uma matéria-prima totalmente inovadora. Eu já disse, o capítulo de hoje é inovação. Se quem está assistindo e ouvindo novamente quer falar, chegou agora também e gosta muito de ouvir inovação, tem que assistir e ouvir esse programa, porque aqui nós só falamos inovação. Não tem outra coisa. Superação e inovação. Superação e inovação. Não tem outro modelo. Eu acho que a produção está me avisando aqui dentro do tempo, né? Que já está encerrado o tempo, estamos finalizando. Tu vê que um conteúdo bom, ele passa muito rápido. Eu queria que tu deixasse aquela mensagem, então, hoje para nós, linkado nessa câmera aqui. O que é aquilo que nós vamos fazer viralizar? Com inovação e tecnologia. Eu acho que nós estamos aqui num espaço de empreendedorismo, né, Rodrigo? Tu fala muito para o empreendedor, fala de ideias, como ele pode prosperar, né? E da minha visão de inovação, né? Quando a gente fala em prosperar, é pensar o além, né? E quando tu pensar o além, é tu pensar olhando para a necessidade das pessoas e não em comparação ao que os outros já fizeram. Né? Quando tu olha para o vizinho e te compara ao vizinho, tu sempre vai ser o número 2, o número 3, o número 4, mas nunca o número 1. Né? Agora, quando tu cria algo autoral, que é de ti mesmo, né? Quando tu olha e tu diz assim, o que eu tenho? Né? Porque todo mundo tem um diferencial,
né, no mundo empreendedor, todo mundo tem uma habilidade diferente. E se tu olhar para a tua habilidade e tu entender como tu pode desenvolver ela da melhor forma e potencializar, aí está o teu diferencial. Porque senão tu olha para o teu vizinho e aí tu tá querendo usar a habilidade que ele já tem e tu querendo se esforçar para chegar lá. E aí tu nunca vai ser realmente um grande empresário. Então, eu consegui encontrar em mim as minhas habilidades e potencializá-las. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, eu queria dizer que a inovação, ela não está fora, ela está dentro de ti, né? Quando tu tens essa capacidade. Inovar em vários setores, né, Rodrigo? É na indústria, em vários. Então, acho que cada um tem que encontrar o seu. É isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado muito do programa, tenham aprendido muito. E eu acho que também é um incentivo, né? Quando aquele empresário que nesse momento está enxergando a dificuldade, que enxergue com o lado positivo. Porque, como tu disse, foi na dificuldade que a Fiber cada vez cresceu mais. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E eu encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuor.